Glória a Deus, queridos, aí estamos nós de volta para o resumo da lição de número 3. Que bênção, né? Que bênção estar aqui na sua companhia. Já estou ficando aqui, já estou ficando com saudade, porque eu sei que eu estou finalizando agora e depois eu só vou encontrar com você aqui na lição bíblica no próximo resumo das próximas 3 lições. Vamos lá, resumo da lição de número 3. Número 3, que maravilha! Resumimos a lição de número 1, né, que fala sobre conhecendo o primeiro e segundo Samuel, segundo livro de Samuel. Resumimos a lição de número 2, onde fala do nascimento de um líder profético em Israel. E agora nós vamos para a nossa terceira lição, que é o nosso propósito dessa terça-feira. Amém? A lição de número 3, a chamada profética de Samuel. Olha que coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto áureo, a verdade prática, como das demais lições. Vamos lá. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que coisa linda, né? Como fala essa frase, né? Como fala coisas lindas e grandiosíssimas, né? Um Deus se prontificando e chamando alguém pelo nome e de repente alguém dizendo para Deus após entender que é a sua voz: fala, porque o teu servo ouve. Que coisa linda, né? Aleluia. Verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel, quem? O crente fiel a ser um porta-voz, grave esta palavra, a ser um porta-voz autêntico, legítimo de Deus, da palavra de Deus. Eu vou repetir porque isso aqui vale a pena dar uma atenção especial. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser o quê? A ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Amém? Tem profeta aí? Tem profetisas aí? Que maravilha, glória a Deus por isso. Vamos percorrer então, lendo a introdução e fazendo daquela forma para você se lembrar da lição. Vamos lá. Então, vamos ler a introdução. A introdução diz assim: nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento, não se caracteriza pela adivinhação e nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Olha que coisa linda, hein? Que maravilha! Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Vou repetir. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Glória! Por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, contem-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Olha que coisa interessante, né? Já posso abrir um parênteses aqui logo no começo para dizer o seguinte: profeta de Deus tem compromisso com a verdade de Deus. Profeta de Deus não se corrompe por aí para falar o que os homens querem, simplesmente para agradar os egos dos homens e amassagear os homens para eles se sentirem bens, tá bom? Ao troco de lucro financeiro. Profeta de Deus, ainda que seja odiado, ainda que seja reprovado pelo homem, ele precisa ter um compromisso com a verdade genuína de Deus e imutável. Amém? Grava isso aí no seu coração. Gostando você ou não, gostando quem quiser ou não, ou eu gostando ou não, é a verdade de Deus. E é a única forma de nós sermos libertos e ir para o céu, é o que está lá em João: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Vamos lá então, também dividida em tópicos, né? Eu quero só os tópicos, não subtópicos. O primeiro tópico dessa lição se divide assim: definindo o profeta em Israel. O segundo tópico
foi ministrado o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro tópico foi o ministério profético na atualidade. Amém? Glória a Deus e aleluias. Vamos lá, queridos, ao nosso resumo maravilhoso, com apenas 4 partes importantes a serem destacadas nesta lição. O que nós aprendemos na lição de número 3, para destacar aqui para você? Primeiro, aprendemos que, segundo o ministério profético, a nossa lição, dentro da nossa lição, o profeta é um porta-voz de Deus. Para quê? Para levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Pastor, isso aí está lá no textual, por isso que eu falei para você, na verdade prática, por isso que eu falei para você, grave esta palavra. Então, se você olhar para o andamento e desenvolvimento da lição, nós vamos perceber que nós, ou relembrar, que nós aprendemos que ser ou ter um ministério profético, ou ser um profeta, ainda que na atualidade, é o quê? É ser um porta-voz de Deus. Um porta-voz que vai levar a verdade de Deus. Para quê? Para levar o povo dele a obedecer à sua vontade. Isso é ser um profeta de Deus. Um porta-voz de Deus, que através da mensagem de Deus, através do anúncio de Deus, sem mistura, genuíno, ele leva as pessoas à obediência da vontade de Deus. Amém? Não é da vontade do pastor Ronaldo, nem do pastor X, nem do pastor Y, nem das grandes catedrais dos pastores, nada disso. A vontade do Todo-Poderoso, a vontade de Deus. Ou seja, então o profeta, ele tem um compromisso de ser apenas um instrumento de Deus para as nações. Eu lembrei de uma frase muito importante, que essa frase fala da liderança, né? O ser um líder, traduzindo ser um líder. Então, ser um líder, eu posso dizer que é o quê? Ser um líder é se responsabilizar pelos resultados, sem querer tomar o crédito para si. Grava essa frase aí, marca ela, marca ela. Ser um líder, ou liderar, ou ter um ministério, ser um profeta, é assumir a responsabilidade dos resultados, mas sem a intenção de obter o crédito para si, porque o crédito é de Deus. Amém? Então nós aprendemos aqui que o profeta, ele é um porta-voz de Deus que trabalha neste objetivo, a levar o povo à obediência da vontade de Deus, pela palavra de Deus. Se você perceber, pastor é um profeta que automaticamente ele trabalha dia e noite, seja através de ensinamento, através de mensagens expositivas, temáticas, aconselhamento, tudo tendo como base a vontade de Deus. Ele ministra sobre o povo com o único objetivo, para que o povo venha a obedecer à vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Segunda coisa que nós aprendemos na lição de número 3, já para nós encerrarmos já aqui e fechar com chave de ouro. Segunda coisa que nós aprendemos que Samuel, após ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a voz de Eli, por 3 vezes se dirigiu a ele com todo respeito e temor. Eita glória! Aleluias! Você lembra de Ana se dirigindo a Eli? Com todo respeito e temor. Agora, Samuel, ainda jovem Samuel, ainda moço, a voz de Deus vem manifesta a ele, só que ele ainda não conhece a voz de Deus. E aí ele, pensando que era Eli que ele chamava, ele sai da sua cama e corre até Eli
E ele vai lá, meu Senhor, me chamaste. Só que ele vai, mas ele não vai de qualquer jeito. Vamos supor que ainda que na primeira vez ele fosse com toda a educação, com todo o temor e tudo, mas na segunda vez ele vai de novo. De repente ele poderia olhar e falar, poxa, você está de brincadeira comigo. Eu ouvi me chamando. Está me fazendo levantar e voltar. Ele poderia ter perdido o respeito, a educação, mas não. Ele vai com toda a educação. Meu Senhor, me chamaste. E pela terceira vez, vai novamente a voz até ele, e ele corre ali, e ele com muito respeito, reverência e temor, pelo sacerdote de Deus, não importa se estava correto ou não diante de Deus, mas era o sacerdote de Deus, e ele diz, me chamaste, meu Senhor. Aí Eli percebe que era Deus que chamava o menino, e aí ele orienta ele dizendo, se te chamar de novo, tu vai responder, fala que o teu servo ouve. Então eu quero destacar aqui, tá certo, que nós aprendemos isso, o respeito, o temor, ele é absolutamente algo extremamente agradável diante de Deus. Então nós aprendemos isso. Ainda que alguém, hoje nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que as pessoas, pelo amor de Deus, se o pastor ou alguém, de repente, se ele cismar que o pastor ou alguém está ali errado, alguma coisa, ele vem, falta querer bater. Não tem um pingo de respeito na pronúncia, né, de se dirigir às pessoas. E eu vou além mais, hein? Ó, você que faz parte de uma família, seu marido é pastor, ou sua esposa é pastora, tá certo? Você é um obreiro, entendeu? Tem na sua casa algum obreiro e você não tem respeito por ele, desrespeitando o ministério do seu esposo, da sua esposa, né? Quem sabe ali de um integrante da família, cuidado. Deus, ele não tem por inocente, Deus não tolera falta de respeito, porque lembra até mesmo Saul quando estava ali daquele jeito, tentando matar Davi, e o Senhor entrega Davi, Saul na mão de Davi, e Davi estava ali, podia ter empurrado a espada nele. Davi diz bem claro, eu, longe de mim, tocar, seja com palavras ou seja com a espada no ungido de Deus. Tá bom? Então fica essa lição para você aí. Respeite as autoridades de Deus, ainda que elas, se você julgar que elas estão fora da direção de Deus. Tem um Deus que vai acertar conta com elas. Amém? Então nós aprendemos esse respeito de Samuel, tá bom? Ali, e Deus chamando Samuel pelo nome. Né? Nós aprendemos ali também que ali estava se levantando, né, o chamado de Samuel para que Samuel pudesse fazer a vontade de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos, terceira e penúltima coisa que nós aprendemos, é o seguinte, nós aprendemos que o dom de profecia se manifesta de forma sobrenatural e momentânea, diferente do ministério profético. Às vezes há uma confusão aí, irmãos, entre, né, os dons espirituais, como diz o apóstolo Paulo, o dom de profetizar, né, o dom de profecia, com o ministério profético. São duas coisas totalmente diferentes, né? Quem tem o dom, né, o dom da profecia, pode ser até orado e pedido para que você possa ter este dom de profetizar, não é verdade? Pedir a Deus os dons, mas primeiramente, ou com uma forma mais zelosa, o dom de profecia, ou o dom de profetizar, que é para a edificação da igreja, né? Eu que profetiza nele, edifica a igreja, tá certo? Mas esse dom de profecia é uma coisa. Agora, o ministério profético é outra coisa. E eu não vou entrar em tantos detalhes, porque nós aprendemos isso, mas vai clarear a ideia agora o que eu vou falar. Presta bem atenção falando sobre isso. O ministério profético é alguém que antes que saísse da madre já foi ali de uma certa forma consagrado por Deus, separado por Deus, identificado por Deus como aquele que iria ser o porta-voz de Deus para a vontade do Senhor, tá bom? Aquele que iria anunciar, seria a boca de Deus no meio do povo. Mas pastor, o Novo Testamento teve. Deixa eu passar o item 4, tá, do nosso resumo, finalizando, para você entender melhor esse item 3, tá bom? O dom de profecia, tá certo? Que é diferente do ministério profético. Então vamos lá. Aprendemos que o ministério profético existe hoje, ainda hoje.
e que os profetas eram impulsionados pela inspiração profética a entregar a mensagem de Deus. No Novo Testamento nós vemos lá, profetas que chegaram até mesmo para anunciar a fome que ia ter aí da parte de Deus sobre a nação, tá bom? Então assim, profetas de Deus são aqueles que são impulsionados pela inspiração profética, tá certo? Para anunciar a palavra de Deus, aquilo que Deus quer trazer, aquilo que Deus quer fazer, quer realizar, e com o objetivo principal de tudo, não se esqueça disso na vida de um profeta. Ele trabalha como porta-voz de Deus com um único objetivo: fazer com que o povo obedeça à vontade de Deus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está o resumo da terceira lição. Que maravilha estar aqui com vocês. Que bom nós fazemos desta maneira, Depois de um trimestre maravilhoso desse, nós trazemos ainda um resumo, falando de alguns pontos importantes, relembrando. Que maravilha. Glória a Deus. Antes de encerrar, deixa eu falar para você o que nós ficamos decididos, Então tá aqui, hoje foi ministrado o resumo da primeira, segunda e terceira lição, conhecendo os 2 livros de Samuel, o nascimento de um líder profético em Israel e a chamada profética de Samuel. Maravilha. Agora olha só, a próxima terça-feira nós vamos estar ministrando o quê? Lição 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Lição 5, a instituição da monarquia em Israel. E a lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Foram lições fortíssimas, hein? E nós traremos um resumo dessas 3 lições na próxima terça. E aí depois, sucessivamente, as próximas 3, que vai ser a 7, Davi é ungido a rei, a 8, o exílio de Davi, e a 9, o reinado de Davi. E para encerrar na última terça, nós vamos ter um resumo agora de 4 lições para encerrar. Qual vai ser? A 10, que é o pecado do homem segundo o coração de Deus. 11, as consequências do pecado deste homem, de Davi. 12, a rebeldia de Absalão, fazendo parte aí da casa de Davi. E o 13, a velhice de Davi. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus os abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se estabeleça no seu coração, que o grande amor de Deus permaneça como a base da sua vida, da sua história, que a fé seja a sua ferramenta principal juntamente com a oração, para que você cresça cada dia na humildade. Aleluia. Lembra que o lugar mais alto de um homem de Deus é aos pés do Senhor Jesus, é aos pés da cruz, é aos pés do nosso Salvador. Um beijo, um grande abraço do pastor Ronaldo. Até a próxima mensagem, o próximo vídeo e também a próxima aula aí com os nossos resumos da escola dominical. Deus os abençoe.